Bom, e para entender então os próximos passos, né, depois dessa abertura de inquérito, nós vamos conversar agora com o Cláudio Fonteles, que é jurista e também ex-procurador-geral da República. Doutor Cláudio, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo mais uma vez. A partir do momento em que há essa abertura de inquérito, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente de forma didática, para quem nos acompanha, quais são os próximos passos, né? O que é feito a partir de agora? Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos assinantes que nos assistem. Muito bem. Os próximos passos significam você cumprir, foi determinado pela ministra Rosa Weber, as diligências apresentadas no pleito do Ministério Público, não é, que foi formalizado depois de ter se negado antes. Esse ponto é importante nós refletirmos, não é? O primeiro momento, como foi colocado bem na reportagem, é uma atitude, a meu juízo, completamente equivocada da Procuradoria-Geral da República em postergar o seu posicionamento para o fim da conclusão da CPI. Por que isso? Há uma frase até na decisão da ministra Rosa Weber, que eu acho que esclarece bem a vocês e aos assinantes, quando ela diz uma simples linha: no desenho das atribuições do Ministério Público, não se vislumbra o papel de espectador das ações dos poderes da República. Por que nós não somos espectadores, Muriel? Por que nós não somos espectadores, Evandro? Porque a Constituição da República, no seu artigo 129, inciso 1, diz o quê? Diz que o Ministério Público é uma instituição que somente a ele cabe promover, olhem bem esse verbo, promover ação penal pública. Não é? Então, nós temos o protagonismo nas ações, não só de investigação, que preparam o quadro acusatório, como o próprio quadro acusatório, que só nós, membros do Ministério Público, podemos formalizar diante do Poder Judiciário. Então, ouve-se muito bem a ministra Rosa Weber em não aceitar o primeiro posicionamento da Procuradoria-Geral da República de postergar, de empurrar com a barriga uma apuração, não é? E aí ela se posicionou corretamente e o vice-procurador-geral da República, então, viu-se constrangido a apresentar algumas diligências que hão de ser realizadas no prazo de 90 dias. Nessas diligências está incluído, inclusive, um depoimento do presidente Bolsonaro. Ele deve depor, deve falar? Olha, não há nenhum, no regime democrático, Muriel, não há nenhum cidadão acima de qualquer suspeita. Essa é a beleza da democracia, não é? Então, veja bem, eu acho que, fosse eu a conduzir o inquérito, o que faria? Eu, primeiro, faria todo o acervo, a gente chama acervo, o quadro probatório, né? Ouvindo pessoas, recebendo a farta documentação, né? Que foi apresentada e deferida, né? E, por fim, convidaria o senhor presidente da República a depor. Né? Acho que não deve, não tem. E, insisto, num regime democrático, ninguém, mas ninguém mesmo, mulher alguma, homem algum, está acima de qualquer suspeita. Então é do interesse da própria pessoa que ela venha, clareie tudo, apresente as suas provas e diga que não fez aquilo que está sendo investigado. Procurador, a gente tem uma pergunta da Basília Rodrigues. Vou chamá-lo de procurador porque mesmo sendo ex-procurador, sempre será. Né? Eu também ia fazer o mesmo. Ô, Basília, fique à vontade. Procurador, tudo bem? Bom dia. Você acha que esta vai ser uma oportunidade do Supremo Tribunal Federal, então, definir se cabe ouvir o presidente da República por escrito ou num tipo de oitiva presencial? Porque apenas para a gente lançar luzes aí, aquele outro processo que também tem o presidente Jair Bolsonaro como investigado sobre a suposta interferência na Polícia Federal. Houve uma bateção de cabeça, o relator do caso era o ministro, então decano da Corte, Celso de Mello. Ele até já se aposentou e isso não depurou, né? Não se esclareceu. O presidente tem que prestar depoimento, ele tem que responder a isso por escrito ou pessoalmente? Sim, veja bem. O primeiro ponto é o seguinte: a pessoa deve ser, no caso, convidada a depor. Pode, durante o depoimento, não responder a nada, né?
assumindo uma série de posturas negativas. Por quê? Porque há um preceito constitucional também que, nesse prisma, defende a pessoa investigada, dizendo que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Daí a capacidade e a possibilidade dela de se negar. Agora, quanto se a questão que você me coloca, se vem por escrito ou vem pessoalmente, eu faria o seguinte: eu, Procurador-Geral da República, convidaria o senhor Presidente da República a vir diante de mim. Esse ato seria meu, não seria delegado, a nenhum procurador. Porque veja, no início da minha conversa com o Muriel, com o Evandro e com os assinantes, eu dizia, não é, que o Ministério Público tem essa magna tarefa de investigar e acusar, né? Eu, dada a condição de Presidente da República, convidaria Sua Excelência perante mim responder ou não às perguntas que lhe faria. E estaríamos nessa questão de ser por escrito ou pessoal. Se ele não quisesse vir, não viria, paciência. Não teria colaborado para esclarecer a verdade. E eu aí me posicionaria ou pela acusação, denunciando, ou pelo arquivamento, se não visse fatos capazes de tipificar a sua conduta à luz do Código Penal. Procurador, eu queria saber um pouco sobre essa questão da prevaricação, né? Até esse termo veio bastante, se tornou bastante comum e discutido agora por conta da abertura deste inquérito, né? Ou seja, o presidente não teria tomado uma medida a partir do momento em que recebeu essa denúncia. Essa prevaricação, a quais caminhos ela pode levar o presidente, caso seja comprovada? E de que forma que um presidente da República tende a atuar quando recebe uma denúncia como essa para evitar justamente uma acusação de prevaricação? Então, veja bem, Evandro, ótima pergunta. O que é prevaricar, para que todos possamos entender? Primeiro, prevaricar é um crime que só pode ser praticado por funcionário público. E presidente da República é funcionário público. Isso está muito claro. Então, é um crime que a gente chama no direito penal crime próprio. Só funcionários públicos podem prevaricar. Está no artigo 319 do Código Penal. E como é que se define esse crime? Prevaricar é aquele que retarda ou deixa de praticar um ato que deve praticar. E o que motiva esse funcionário público a retardar, olha os dois verbos, hein? Ou deixar de praticar um sentimento ou interesse pessoal. É isso que o acusador, o membro do Ministério Público, tem que colocar lastreado em fatos. Não é? Então, veja bem, o que nós temos aí, vocês fartamente e claramente estão noticiando. Nós temos um deputado federal e seu irmão que dizem o quê? Dizem que se apresentam perante o presidente da República, apresentam fatos criminosos graves, não é? Um excessivo número de, enfim, envolvendo práticas corruptivas, não é? E o presidente da República, diante deles, diz o quê? Parei de fazer considerações outras, mas o que nos interessa é aqui. Diz que vai acionar a Polícia Federal para investigar o que aquelas duas pessoas lhe traziam. Essas são as declarações dessas duas pessoas. E o presidente não aciona a Polícia Federal. Então, sob essa ótica, o crime de prevaricação necessita ser amplamente apreciado e, a meu juízo, sob essa ótica, há o que a gente chama fumaça do bom direito, fumus boni iuris, para acusar alguém. Mas suponhamos que isso foi engendrado por essas duas pessoas, pelo deputado e seu irmão. Se isso foi engendrado, o deputado e seu irmão praticam um crime de calúnia contra servidor público, que é o presidente da República. Então, Evandro, para onde vamos marchar? De duas, uma. Não tem saída. Termas diz também, em latim, tertius non dado. Uma terceira hipótese não dá. Ou o senhor presidente da República praticou a prevaricação porque não acionou a Polícia Federal diante de fatos corruptivos, quando deveria acionar, imediatamente, inclusive, ou isto é uma grande mentira perpetrada pelo deputado e seu irmão, e eles caluniaram o presidente da República. O que é caluniar? Caluniar é você imputar a alguém um fato criminoso falso. Ou é uma realidade
ou é outra realidade? Basília. Sabe que o Cine fez a pergunta que eu ia fazer, né? Da prevaricação. Que essa é uma dúvida que vai permear do início ao fim aí esse processo, porque ela foi suscitada ali no pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República. A PGR pede para que seja averiguado se configura-se mesmo um crime de prevaricação, se caberia ao presidente da República fazer alguma denúncia do tipo, recebendo essas informações. Eu gostaria que o senhor se aprofundasse um pouco mais, procurador, nessa explicação sobre prevaricação, sobre o seguinte: o presidente, uma vez informado se isso realmente ocorreu, deveria ter dado seguimento a esta denúncia, qualquer que fosse a denúncia, ou ele teria, ou só seria prevaricação se a denúncia realmente for verdadeira? Porque tem algumas pessoas dizendo que o presidente não cometeu crime ao ter deixado de denunciar um fato mentiroso. Mas ali naquele momento ele não saberia, não teria ali os mecanismos, né, para saber de momento se o fato era mentiroso ou não, se ele não mandar para investigar. O que pode acontecer com essa denúncia de prevaricação se mais à frente a acusação, né, a suposta irregularidade não for confirmada? Tem prevaricação se não tem irregularidade? Não, aí não é, Basília? Aí não. Se não se confirmar o fato, não é, do deputado e seu irmão terem falado com o presidente, mas isso o próprio presidente já admitiu, veja bem, né? Terem apresentado a realidade de práticas corruptivas no âmbito do Ministério da Saúde. Ter o presidente da República dito que, para eles, não é? Dito que iria acionar a Polícia Federal para averiguar isso, e essa é a atitude que se espera de um presidente da República. Quando até você, Basília, até o Evandro, até o Muriel, se dá um programa há pouco, vocês soltam uma notícia gravíssima, seríssima, a envolver uma realidade ministerial. Qual é a postura do presidente da República? Como líder máximo da nação e aquele que comanda o Poder Executivo. É imediatamente abrir um procedimento, determinar a Polícia Federal que abra uma investigação sobre isso. Essa é a postura, não é? Então, veja bem, se confirma a realidade trazida pelo deputado Miranda e seu irmão, a prevaricação, a meu juízo, ela se apresenta de uma maneira fortíssima, não é? Mas vamos deixar o presidente falar e se defender. Não vamos sair logo condenando, mas que há base para acusar nesse quadro. Ok. Agora, se isso não se comprova, se isso que narra Miranda e seu irmão não se comprova, então você tem, como dizia há pouco, para você e para os assinantes, não é? A calúnia. Esses dois teriam feito o quê? Imputado um fato criminoso ao presidente da República que se revelou falso. É isso que o inquérito vai nos conduzir. Toda a apuração vai nos levar a isso. Basília, Evandro e Muriel. Cláudio Fonteles, jurista e ex-procurador-geral da República, obrigada pela participação, por esclarecer esses nossos questionamentos. Eu é que agradeço a oportunidade, fico à inteira disposição de vocês. Temos todos um excelente fim de semana. Doutor Cláudio, o procurador, só desculpa, rapidinho, só uma dúvida. Pode sobrar algo, caso seja comprovado também para o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, para quem foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que foi informado? Sem dúvida alguma. Se o presidente informa para o seu ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, essa é a realidade de corrupção, não é? No Ministério da Saúde, e o ex-ministro Pazuello nada fez, mais uma vez temos aí também a prevaricação. O ato dele era de imediatamente também providenciar a ampla apuração desse quadro. Eu vou aproveitar rapidamente para fazer uma outra pergunta, porque o vice-PGR, apesar de ter pedido a apuração, ele também falou em ausência de indícios. Rapidamente, procurador, há indícios agora, pelo que se sabe? Olha, se ele falou ausência de indícios, me desculpe, cometeu um erro. Porque você abre inquérito policial, abre investigação diante da presença de indícios. Eu não sei se ele falou isso, mas se falou, está errado. Né? O que motiva a abertura de uma investigação? O que motiva a abertura de um inquérito policial, que é a peça que investiga? Presença de indícios. Essa conversa, olha o indício forte aí. Não é? Enfim, esses são os indícios.
Então, essa expressão está mal utilizada pelo vice-procurador-geral da República. Agora, como dizia antes para vocês, para acusar alguém, aí você já apresenta fatos consolidados. Os indícios que você está a apurar se tornam fatos consolidados. Cláudio Fonteles, jurista e ex-PGR. Agora sim, muito obrigada pela participação. Bom fim de semana. Para todos nós.